Heavenly Father, we rejoice this morning we can be here in this place to worship you. Por isso, Pai, nós nos alegramos muito esta manhã de podermos estar aqui para te louvar. And we pray that you prepare our hearts and indeed we may listen to your voice. E prepara os nossos corações, Senhor, para podermos ouvir a tua palavra. We commit into your care those among us who need help. Entregamos ao teu cuidado aqueles do meio de nós que precisam da tua ajuda. We commit their health in your care and we pray that your will be done in their lives. Entregamos a sua saúde nas tuas mãos e que a tua vontade seja feita nas suas vidas. And for those who are spiritually sick, we do pray, have mercy upon them and bring revival. E para aqueles que estão espiritualmente doentes, Senhor, traz um reavivamento, Senhor. Heavenly Father, we commit the missionaries we support in your hands. Senhor, entregamos nas tuas mãos os missionários que nós suportamos. We pray that you provide for their needs, protect them from the attacks of the enemy, and bless them. Providencia para as suas necessidades e ajuda-os contra os ataques do inimigo. Senhor, ajuda as suas necessidades. We pray for the government of this country that you guide the leaders to look upon you for help. E ser com os governantes deste país, Senhor, que os líderes possam olhar para ti para os ajudar. May your name today be exalted in this place. E que o teu nome seja exaltado aqui neste lugar hoje. We ask this in the name of Jesus. Amen. Em nome de Jesus. Amém. Amém. From
vamos ver o Mário Mendes para tomar a oferta. Vamos então orar ao Senhor e agradecer a Deus. Querido Pai, te agradecemos pela boa vontade do teu povo de dar estas ofertas para a tua obra. E pedimos que ela seja usada não somente aqui na Igreja, mas também em outras partes do mundo, para missionários que nós estamos suportando. Tudo isto fazemos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos pôr de pé e vamos cantar o hino. Hora bendita. Vir à frente e ler para nós a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, recompensará. E orando, não usais de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falaram, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Amém. Ora, irmãos, na semana passada nós estudámos a passagem de Josué, onde Deus encoraja a Josué que estava com medo, devido à responsabilidade que Deus lhe ia dar, que era ser o sucessor depois de Moisés. Ele deu vários conselhos, e um dos conselhos que ele deu, lemos em Josué, capítulo 1, versículo 8, é que Josué nunca devia de esquecer-se de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E seguir exatamente o que estava lá escrito na palavra do Senhor. E eu perguntei a vocês, como respondo por si próprio, não de estar a falar comigo, nem com ninguém. Será que você tem a disciplina de meditar na palavra de Deus todos os dias e seguir o que estava escrito? Porque Deus aconselhou a Josué: se tu meditares na minha palavra e se obediente à minha palavra, eu prometo, vou estar contigo e vou-te auxiliar. É a mesma mensagem para nós. Mas hoje vamos estudar outra parte muito importante da nossa vida, é a oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, temos um mandamento que Deus deu à igreja, aos membros da igreja de Tessalónica, através do apóstolo Paulo, em que diz: orai sem cessar. 3 palavras. Orai sem cessar. E este mandamento não é só para os crentes daquela igreja, é para todos os crentes de todas as áreas. Deus quer que nós oremos. Sempre. E hoje vamos examinar a vida do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo para nós, em tudo. E vamos ver o interesse que Deus tinha dado ao seu Filho para estar em oração. E então vamos agora começar em Lucas capítulo 3. Vamos para Lucas capítulo 3. Eu hoje vamos ler bastante passagens da Bíblia. Portanto, metem a vossa Bíblia na vossa mão. Nós hoje vamos realmente ler a palavra do Senhor. Como sempre. Lucas capítulo 3, e versículo 21 até 23. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ao Pai. Jesus está sendo batizado, ele está orando ao seu Pai. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Reparem que Jesus começou o seu ministério em oração. É interessante. Está sendo batizado e ele está orando ao seu Pai. O Espírito Santo veio sobre ele. Agora reparem, queridos irmãos, que lemos em Lucas capítulo 4, e versículo 1 a 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. O que é que Jesus esteve fazendo 40 dias no deserto? Já pensaram? Orando ao seu Pai. O Filho de Deus, perfeito, todo-poderoso, tinha comunhão com o seu Pai
e tomou 40 dias antes de começar o ministério, orando ao seu Pai. Logo aí vemos a importância que Jesus dava à oração. Ele próprio precisava, devido ao facto que ele era agora parte humana, que ele tomou forma humana também. O Deus tomou a nossa forma. E sendo parte humana, ele precisava de oração. Eu orava ao seu Pai. E se eu precisava, quanto mais nós. Quanto mais nós. Precisamos de oração. Vamos agora para Marcos, o livro de Marcos, e vemos a maneira como Jesus começava o dia. Marcos, capítulo 1, e versículo 35. Marcos, capítulo 1, e versículo 35. Começando até no versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demónios, porém não deixou falar os demónios porque o conheciam. E agora reparem. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali o que é que ele fazia? Orava. Imagine, o Filho de Deus, sozinho, logo no início do seu dia, longe de toda a gente, estava em comunhão com o seu Pai em oração. E eu faço a pergunta a vocês, e cada um responde por si próprio. Não é que você está a dizer de mal a ninguém. É em si Deus. Será que você toma tempo para estar em comunhão com o vosso Pai Celestial em oração? Todos os dias. Não só meditar a palavra de Deus, mas estar em comunhão com Deus em oração. São duas coisas que Deus me ensinou há muitos anos. E a primeira coisa que eu faço, logo de manhãzinha, é começar o dia em oração e meditar na palavra de Deus. Esta manhã foi a mesma coisa, antes de vir aqui para a igreja. Levantei-me, a primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus. Por mim e por vós. E para que Deus me ajude a pregar a palavra de Deus aqui. E li a sua palavra. Pedindo a Deus, fala no meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz. É muito importante, irmãos, porque o que eu vejo nos nossos dias, as pessoas não estão ocupadas com tanta coisa e não tomam tempo para estar em oração e ler a palavra de Deus. Eu não sou contra começar os fogos, não sou contra. Minha esposa queria que eu tivesse um céu de fogo e eu, só para ela ficar contente comigo, lá aceitei. Mas o fato é, irmãos, para mim, pegar este livro e estar com Deus é mais importante. Porque o céu de fogo, muitas vezes, acontece, a pessoa está lendo, e esperamos que esteja lendo a Bíblia, mas vem uma mensagem de alguém e a pessoa para de estar a ler, vai para ver a mensagem e, de repente, a reunião com Deus parou ali. Parou ali. Ora, mesmo o Senhor Jesus era muito inteligente e ele sabia, é fácil a pessoa ficar distraída. Então ele ia para um lugar deserto, para que ninguém o venha incomodar. E ele ia estar em comunhão com o seu Pai, em oração. Para mim é um bom exemplo para nós. Como devemos orar a Deus. Devemos estar sozinhos com Deus. Reparem que não somente Jesus estava sozinho em oração, começava o dia em oração, mas ele também levava os seus discípulos para estar com ele em oração, em retiros espirituais em oração. Acho isso muito interessante. Vamos para Marcos capítulo 6 e versículo 46.
Marcos capítulo 6 e versículo 46. E tendo-lhes pedido, foi ao monte aqui a orar. Ele esteve ali ocupado, a falar com as pessoas. E disse aos discípulos: vocês vão agora para o outro lado. E eu fui para o monte a orar, sozinho. Reparem o que lemos em Lucas. Vamos agora a Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 e versículo 15 a 16. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Já repararam bem o tempo que Jesus levava para orar? Logo de manhã começava a orar. E depois de ele ter trabalhado para o seu Pai Celestial, ele ia para outro lugar deserto e começava a orar com o seu Pai. Agora reparem em Lucas capítulo 6, e versículo 12 a 16. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E depois dá a lista dos apóstolos. Ora, eu acho isto muito interessante. O próprio Filho de Deus, com todo o poder, teve comunhão com o seu Pai em oração a noite inteira. E os dois falando um com o outro quem seriam os apóstolos que o escolheram. E quando chegaram os dois à conclusão, Jesus então chamou os 12 apóstolos, escolhidos pelo Pai e pelo Filho, em oração. Que coisa interessante, irmãos. Vamos ler Lucas, capítulo 9. E o versículo 18. E aconteceu que estando ele só, orando sozinho, e estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? De facto é que os apóstolos viam o seu mestre em oração. É uma coisa que eles reparavam. Como ele tomava tempo para estar em oração. E quando comecei a estudar este estudo, foi para ver realmente a importância que Jesus dava à oração e a maneira como ele fazia. E as razões por como fazia. Agora vamos para Mateus capítulo 6 e ver os ensinamentos que Jesus nos ensina como devemos orar. Vamos agora a Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E versículos 5 a 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazam em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ora, Jesus está repreendendo as pessoas que não estavam orando como deviam ser, que eram os fariseus, que se punham às esquinas das ruas para fazerem orações, para toda a gente ouvir eles a orarem, e dizer: olha, que grandes homens espirituais, olhem para a oração deles. E eles gostavam de ficar todos contentes. Estão a dizer que eu orei muito bem. Eles não estavam orando a Deus. Estavam orando a quem? Aos homens. E para se ficarem
das pessoas espirituais. E Jesus disse, quando vocês orarem, nunca orem dessa maneira. O meu pai fica mesmo zangado com pessoas assim. Orem dessa maneira. Quando orarem, não orem para agradar as pessoas. Orem para agradar a quem? A Deus. É melhor vocês irem para o vosso casa, fecharem a porta, orem em segredo. E o vosso Pai Celestial, que vê vocês orarem em segredo, Ele vai vos responder e recompensar. Mas nunca orem para agradar aos homens. Ora, não há nada errado em nós orarmos publicamente, dependendo como a gente ora. Mas o fato é que Deus nos manda para orarmos para agradar a Deus. E depois Jesus diz que outra maneira como devemos orar. Reparem no versículo 7 a 8. Diz assim: e que orando não useis de quê? De vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha, meus irmãos, Deus não é surdo. Ele ouve. Em facto, antes de você fazer a oração, ele já sabe aquilo que você vai pedir. Não vale a pena estar a repetir a mesma oração e a repetir, pensando só repetir e ele vai ouvir. Deus não é surdo. E Jesus está ensinando, quando vocês orarem, não façam como esses incrédulos que andam por aí, que pensam por repetirem muito, é que o Pai vai ouvi-los. Não é preciso. O vosso Pai sabe, celestial, sabe exatamente o que vocês precisam. Uma vez é suficiente. Eu fui criado numa religião que fazia isso, irmãos. Minha mãe, na sua sinceridade, fazia isso também. Quando ela não era crente, ela repetia a oração, repetia. A minha avó, a mesma coisa. Na sua ignorância, pronto. Não conhecendo a Bíblia, não serem crentes, e fazem uma coisa dessas. E Jesus está falando de pessoas que realmente eram cegos, e espiritualmente eram cegos. Não sabiam que Deus não aceitava aquilo. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedir. Que grande poder tem Deus. Ora, meus irmãos, depois Jesus mostrou que a oração deve ser feita primeiramente com os interesses de Deus em primeiro lugar. Antes de nós pedirmos alguma coisa por nós próprios, Jesus nos aconselhou para nós orarmos primeiramente acerca dos interesses de Deus. Reparem como ele ensina, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus está dizendo aos seus apóstolos: reparem que o vosso Pai está no céu. E quando nós oramos, irmãos, temos um Pai no céu ouvindo a nossa oração. Pai nosso que estás no céu. E depois diz: santificado seja quem? O teu nome. O interesse de Deus é que nós fazemos as coisas para que Deus seja quem? Santificado e honrado. É aquilo que Deus quer que a gente façamos, irmãos. Que tudo aquilo que a gente faz aqui na terra seja para a honra e glória de Deus. Não para o nosso próprio interesse, mas para os interesses de Deus. E depois ele diz aqui no versículo 10: venha o teu reino. Nós devemos orar para que o reino de Deus seja feito aqui na terra. Devemos pedir a Deus que nos ajude a nós próprios, para que o reino de Deus possa ser espalhado aqui na terra. É os interesses de Deus, é verdade? Os interesses de Deus. A tua vontade, assim na terra, como quê? Como no céu. E quando tu orares, lembra uma coisa:
coisa mais importante não é a tua vontade. É a vontade do meu Pai que está nos céus. É que é importante. Há pessoas que, quando oram, querem forçar a Deus a fazer o que eles querem. Deus não aceita isso. Ele faz só o que Ele quer, mais nada. E se Deus vê que está orando de uma maneira que Deus não aceita, Ele não ouve essa oração. Você pode orar o que quiser até, mas Deus não vai ouvir a oração. Porque não é da vontade de Deus. Portanto, devemos pôr os interesses de Deus em primeiro lugar. Seja feito a vontade aqui na terra, como no céu. E depois de nós orarmos acerca dos interesses de Deus, então Jesus disse, agora podeis orar pelas vossas necessidades, não interesses, pelas vossas necessidades. E depois aqui está uma lista de algumas necessidades que todos nós precisamos. Diz aí, o pão nosso de cada dia nos dás hoje. Todos nós aqui precisamos de comida. E Jesus está dizendo aos seus apóstolos, orai para que Deus vos dê a vossa necessidade da vossa comida. E está claro, os apóstolos precisavam de depender de quem? De Deus para a comida, porque eles estavam trabalhando para a obra do Senhor. E onde é que agora vinha a comida? Está a ver? E alguns deles andavam preocupados. Se forem a Mateus capítulo 6, versículo 19 até ao fim, ele fala da preocupação que os apóstolos tinham. Será que agora vamos ter suficiente dinheiro para dar comida à nossa família? E para pagar as nossas despesas da casa? E Jesus está dizendo, orai para que Deus vos dê a vossa necessidade. Não é as vossas ambições, é as vossas necessidades. Para nós que vivemos das hoje. Outra necessidade, versículo 12. E perdoa-nos o quê? As nossas vidas. Todos nós precisamos desta necessidade que Deus nos perdoa, porque todos nós falhamos. Infelizmente, embora somos cristãos, não quer dizer que a gente vai viver uma vida perfeita, porque não há nenhum cristão que possa viver uma vida perfeita. A gente faz o nosso melhor, é verdade. E devemos fazer o nosso melhor, mas nunca podemos dizer que a gente viveu uma vida perfeita. Se você disser que está a viver uma vida perfeita, você é um mentiroso. Ainda está a pecar mais. Eu dou graças a Deus que é Deus que me perdoa a minha dívida. Já vos contei a história, e eu vou contar a história só para este casal possa ouvir. Se eu pecar 3 vezes por dia, irmãos, será que é muita coisa? Porque o pecado vem de muita maneira. O pecado vem às vezes com pensamentos que vêm à nossa cabeça que não devia lá estar. Vem com palavras que a gente às vezes possa dizer que não devia dizer. Vem até com uma voz muito repetida. Os portugueses falam muito alto. É verdade. Minha esposa, quando começou a namorar comigo, ia à casa dos meus pais. Está claro, os meus pais eram portugueses, estavam com a família a falar todos com voz alta. Ela pensava que todos estávamos zangados uns contra os outros. Ela dizia, a tua família está zangada? Não é zangada. Está. Então, também, como eles falam. Mas às vezes a gente diz coisas da maneira como a gente o diz, não devia ser feito. É pecado. Há muita maneira de pecar. E 3 vezes por dia, posso dizer, irmãos, é pouco. É pouco. Mas está claro que se eu pecar 3 vezes por dia, ao fim da semana, são 7 dias. Quantos pecados é que eu já tenho? 21. 21. Já muitos meses é 4 semanas, algumas por 5 semanas. Mas, se eu pecar 3 vezes por dia, uma semana são 21, e 4 semanas é quanto? 84. Já vai aumentar.
Num ano temos que 12 meses. Você multiplica 84 por 12, já vai mais de 1000 pecados. Eu já tenho 71 anos. Já imaginei. O número já está com 70 e tal mil. O meu pai, coitado, até o 98, coitado, já está fora da hora. Estou dizendo isto, irmãos, não para estar a brincar, não é nenhuma brincadeira. Mas estou explicando isto para que nos vejam a nossa necessidade de pedir a Deus perdoa. Eu hoje pequei, não devia ter dito aquilo, da maneira como eu pensei, não devia ter pensado daquela maneira. E há ações que a gente faz às vezes. E Jesus sabe disso. Orar desta maneira. Vocês têm necessidades físicas, mas têm necessidades espirituais. Uma delas é que vocês precisam que Deus vos perdoe os vossos pecados. Orai para que Deus vos perdoe. E então temos a promessa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, quando vê a sinceridade nossa, Ele perdoa. E esta confissão não é para a nossa salvação. A salvação é dada de graça, uma vez. Esta é para a nossa comunhão com o nosso Pai. Cada um examine-se a si mesmo. Este mandamento é para nós cristãos. Cada um examine-se a si mesmo. E quando a gente peca, quando chega ao fim do dia, ora a Deus. Peça perdão. E Deus promete cá de perdoar. A outra necessidade, reparem bem, no versículo 12. Assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos devedores. Gente pede a Deus para perdoar os nossos pecados. Então, quando as pessoas pecam contra nós? Será que nós estamos prontos a perdoar essa pessoa? Nós devemos pedir a Deus que nos dê a força e a coragem de ser obedientes à palavra de Deus e perdoar aqueles que nos ofendem a nós. E foi uma coisa que eu aprendi, queridos irmãos. Porque como pastor, há sempre alguém que se levanta a criticar o pastor. Ou por aquilo, ou por outra coisa. E eu tive que compreender, tens que perdoar. E esquecer até. E eu dou graças a Deus que Deus me tem dado esse privilégio. E eu não tenho nada contra ninguém aqui na igreja. Contra ninguém. Tenho posto tudo as mãos de Deus. É a razão que estou aqui já há 30 e tal anos, com o nosso pastor. Se não fosse isso, houve ocasiões que, se não perdoasse a pessoa, perdoar-te ia-se embora. Sabe que a média dos pastores de uma igreja, sabe quantos anos é que é? 2 anos. A média está numa igreja. 2 anos. Chega a um ponto que já não consegue aguentar e sai. Que Deus os perdoe a eles. Porque deviam realmente ser fiéis e aprender a amar e perdoar as pessoas. Jesus sabe disso tudo. Os próprios apóstolos pecaram contra Cristo. Pedro negou Cristo 3 vezes. E Jesus o perdoou. Outros apóstolos o deixaram. E Jesus os perdoou. Sabe que Pedro foi várias vezes confrontado devido aos seus pecados. Não foi só quando negou contra Cristo. Leia a carta de Gálatas. O próprio apóstolo Paulo foi usado por Deus para repreender a quem? A Pedro. Tu és um hipócrita, da maneira como estás a proceder. E Pedro reconheceu, ele tem razão. O próprio apóstolo Pedro só pregava aos judeus, não pregava aos gentios. E foi preciso que Deus o repreendesse, que ele andava errado.
Vemos isto em Atos capítulo 10. Portanto, ninguém é perfeito. Todos nós pecamos. E devemos perdoar-nos uns aos outros. A esposa e o marido devem aprender o que significa esta oração. Perdoa o teu marido e a tua esposa quando os pecam. Quando uma esposa vai para a cama e está zangado com o marido e não consegue dormir, é um problema sério, não é? A Bíblia diz, antes de ir para a cama, vamos em Efésios, faz paz com o teu irmão, tua irmã. Antes de ir para a cama. E se todo marido e toda a esposa fizessem isso, irmãos, os casamentos eram bons. Foi uma coisa que eu tenho aprendido com a minha esposa. Sabemos perdoar-nos um ao outro. É muito importante. Quem não perdoa, não tem paz. Há pessoas que não conseguem dormir porque estão pensando, tal fulano fez-me aquilo e aquilo e aquilo, e tem uma lista enorme. Não tem paz. A melhor maneira que Deus nos dá está aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos dívidas. E depois diz, e não nos induzas à tentação. Ora para que a mente, Deus te livre da tentação. Vigiai e orai para que não entreis a quê? Em tentação. Jesus sabe disso. Porque ele próprio foi tentado muitas vezes. E ele, pela oração, venceu as tentações. E nós devemos orar a Deus que nos livre das tentações que o inimigo levanta contra nós. E às vezes a tentação vem de lugares que a gente nunca pensava que vinha. Mas vem. A própria esposa de Abraão tentou o marido. E ele fez uma ação, mais tarde, ainda hoje, está a sofrer por causa disso. Pessoas descendentes. O próprio diabo usou a esposa de Abraão para o tentar. Ele caiu na tentação. O próprio Pedro tentava tentar Jesus, quando Jesus disse, convém que eu vá a Jerusalém e sofra, e padeça, e morra, e ressuscita dos mortos. Pode entrar. Fala inglês ou português? Português. Pronto? Então, sente-se aí. Vieram a boas horas. That's okay. Agora já me esqueci o que eu estava a dizer. Estava falando sobre Pedro, sobre as faltas. Sobre Pedro, na verdade. Então o apóstolo Pedro compreendia que precisava de ser perdoado. Ele, coitado, estava tão envergonhado com a obra que ele fez, que o próprio Jesus teve que ir ter com ele pessoalmente e falar com ele. Eu penso, ele agora você não vai ter nenhum interesse em mim, da maneira como eu o neguei. Então disse aos seus colegas, vocês querem ir à pesca comigo? E eu disse, não vamos à pesca. Lá foram à pesca, não apanharam nada. E Jesus estava à praia à espera deles. Já tinha a comida preparada para eles. Vejam aqui. Cozinhei peixe, pão, tudo. Quando os viu, disse, então, apanharam uma coisa? Não apanhámos nada. Então, olha, manda a vossa rede para a água. Eles mandaram a rede para a água, ou foi o espanto deles, que a rede ficou cheia completamente de peixes, de maneira que quase um paco, quase sem essa fruta. Eu sabia, mas está ali. Lá, Pedro, então, lá, nadou até lá chegar, e Jesus tomou Pedro à parte
E perguntou, então Pedro, tu me amas? E Pedro disse, ó, se tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta o meu rebanho. Segunda vez, então Pedro, tu me amas? E disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. E terceira vez fez a pergunta, então Pedro, tu me amas? Quando foi a terceira vez, Pedro começou logo a pensar, terceira vez. E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo muito. Então, toma conta das minhas ovelhas. Aqui está Jesus, falando pessoalmente a Pedro. Eu perdoo-te. Estás perdoado. E eu quero que faças a minha obra. Não és perfeito, mas eu quero que faças a minha obra. Eu dou graças a Deus por estes exemplos, irmãos, porque há tempos que às vezes eu digo, oh meu Deus, eu não mereço nada. Perdão. Mas vejo os exemplos que Jesus nos deu, da maneira como perdoou aqueles apóstolos, e tão paciente para perdoar a eles. Eu também paciente comigo e convosco. Não tenho medo de ir a Deus e pedir perdão. E perdoa as pessoas à sua volta. Perdoa os vossos filhos quando os ofendem. E os filhos devem perdoar os pais quando eles erram também. Perdoa os teus irmãos aqui na igreja quando algum diz uma coisa que não devia ter feito ou dito. Perdoa. Just like me. Já sei aqui. Muito importante, irmãos, estas palavras que Jesus está aqui a nos ensinar. Como devemos orar. Com uma consciência limpa, irmãos. Com uma consciência limpa. Reparem bem o que lemos em Mateus capítulo 7 e versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos vão medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro no olho do teu irmão. Aqui vemos as palavras de Jesus ditas para nós. Não sejas orgulhoso. Não julgues o teu irmão. Não estejas sempre olhando para os defeitos que ele tem. Olha para ti próprio. E arrepende primeiro daquilo que tu vês que está errado na tua vida. Antes estás apontando o dedo para aquele ou para o outro. E é uma coisa que eu tenho aprendido, queridos irmãos, é não apontar os dedos para nós. Tem que olhar para mim primeiro. Para mim primeiro. Eu não sou melhor do que ninguém. E aqui vemos que Jesus disse, se queres orar ao teu Pai, tem uma consciência limpa. Não andes a julgar as pessoas. Porque aquilo que vês nos outros é insignificante àquilo que Deus vê na tua vida. Tira a trave que está no teu olho antes de olhar para a coisinha querida na vida do teu irmão. Perdoa a ele também. Quantas vezes eu perdoar o meu irmão? Perguntou Pedro. 7 vezes. Eu pensei que era muita coisa. E Jesus diz, eu não digo 7 vezes, eu digo 70 vezes. 70 vezes 7. Yeah. Sempre. 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 É aquilo que Deus quer que a gente faça, irmãos. Devemos ser humildes. Bem-aventurados que os pobres de espírito, porque estás o quê? O reino do céu. O que é ser pobre de espírito? Uma pessoa humilde. É uma pessoa que compreende que não é digna da salvação, que é uma pecadora, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa do sacrifício que Cristo fez por si. Bem-aventurados que choram, porque eles estão o quê? Consolados. Chorando porquê? Por causa dos nossos pecados.
Lembra-se daquela parábola que Jesus contou, acerca de duas pessoas foram ao templo orar, o publicano e o fariseu. E o fariseu, quando orava a Deus, diz: oh meu Deus, graças te dou porque eu faço isto e aquilo e aquilo e aquilo outro. E não sou como é que é o publicano, sou melhor do que ele. E vai Jesus e diz assim: Deus não ouviu a oração daquele homem. Ele orou para o seu próprio. Mas o publicano nem olhava para o céu. E dizia a Deus: meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sou merecedor de nada. E Jesus disse: Deus ouviu a oração dele, que humilhou o seu próprio e reconheceu quem ele era. Irmão e irmã, quando você orar a Deus, lembre-se de uma coisa. Ok, vai. Lembre-se de uma coisa. Nenhum de nós merece que Deus ouça a nossa oração. Lembre-se disso. Nenhum de nós. Devemos ser humildes diante de Deus. A oração deve ser feita com humildade, com consciência limpa. A oração deve ser feita em nome de Cristo, porque Ele é o único mediador entre nós e Deus. O Senhor Jesus disse: se orares em meu nome, eu o farei. Só há um mediador entre Deus e nós. É o Senhor Jesus Cristo. A oração deve ser feita com fé na palavra de Deus. A fé vem do ouvir, o ouvir vem o quê? Da palavra de Deus. Lembra-se das palavras que Jesus diz àquela mulher que estava chorando, arrependida, aos pés de Cristo. E Jesus disse a ela: filha, os seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Jesus viu a fé dela, o arrependimento verdadeiro. E ele disse: tenho uma boa mensagem para ti. Estás perdoado dos teus pecados. A tua fé te salvou. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente ora, deve ser feita com fé, crendo que o nosso Pai Celestial está olhando e ouvindo a nossa oração. E devemos crer que o nosso mediador, que morreu por nós, pagou a nossa dívida dos nossos pecados, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E em Hebreus capítulo 4 nos fala disso. Temos um sumo sacerdote à direita do Pai, intercedendo por nós, que compreende as nossas fraquezas. E então temos a mensagem: venham a Deus com fé, que está ouvindo a vossa oração. A oração deve ser feita com persistência, irmãos. Reparem as palavras que lemos no mandamento. Orai sem quê? Sem cessar. Deve ser feita com persistência. Temos aqui uma nossa irmã que orou pelo seu marido 20 e tal anos, nossa irmã Bizarra. Todos os dias aquela mulher vergava os seus joelhos, orando a Deus, que Deus salvasse o marido. Nunca perdeu o tempo para orar pelo seu marido. Sabe que ao fim de 20 e tal anos, o marido ficou doente, eu fui lá à casa. Já tive a falar com ele várias vezes, no passado, mas esta vez disse: irmão, você precisa de aceitar Jesus, o vosso Salvador. E o homem naquele dia aceitou Jesus. E desse dia para diante, não soube que ir à igreja com a sua esposa. E ela disse: vejam lá, 20 e tal anos, eu orando pelo meu marido, e Deus ouviu a minha oração. Foi persistente. Esta manhã estava lendo a passagem quando Isaac orou para a esposa. Sabe quanto tempo é que ele orou para a esposa para que ela tivesse um filho? 20 anos, diz lá.
Todos os dias o homem ajoelhava-se diante deles, pedindo: Senhor, faz um milagre no corpo da minha esposa. Tu prometeste a mim que havia ter um filho. Eu creio nisso, mas ela ainda não teve um filho. E ao fim de 20 anos, lemos que ela realmente ficou grávida e teve um filho. Mas 20 anos orando constantemente a Deus. Sabe que Zacarias e Isabel começaram a orar para ter um filho quando eram jovens? Eles chegaram a um ponto, quando ela já não tinha tido filhos, eu já estava velho e pensava: agora já não vale a pena. E ao fim, quando ela não podia ter mais filhos, foi quando Deus apareceu a ele e disse: a tua esposa vai ter um filho para cumprir a profecia. Está em Isaías. Voz do pão do deserto. E entrar no caminho do Senhor. Ele vai ser essa pessoa. E tua esposa vai ter esse filho. E a Bíblia diz que Zacarias duvidou da promessa. E Deus o repreendeu. Tu duvidaste que ele possa fazer isso? Oraste por esse filho. Eu ouvi a tua oração. Quando tu oraste, quando eras um jovem, tu pensas que eu me esqueci da tua oração? Eu não me esqueço de nenhuma oração. Quando é da minha vontade, é feita. Mas para te castigo, para tu te lembres que não deves duvidar, vais ficar agora mudo. Não vais falar. Até o fim de nascer. Persistência, irmãos. Persistência. Foi o que Deus fez com Abraão e Sara. A promessa foi feita a Abraão quando tinha 75 anos. E só quando ele chegou aos 100 anos e Sara já não tinha tido filhos, foi quando Deus disse a ele: vais ter agora um filho. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Persistente. A oração, irmão, deve ser feita para que Deus seja quem? Glorificado. Sempre. É para a glória de Deus. Reparem que Jesus, em João capítulo 17, Jesus orou ao seu Pai e disse: Pai, eu tenho glorificado o teu nome, fazendo a tua vontade. E as outras palavras que Jesus disse foram estas: tudo está conseguido. Fiz tudo como o Pai quis. Para a glória de Deus. E nós aqui, irmãos, devemos orar a Deus para que Deus seja aqui glorificado. Nós devemos pedir que Deus abençoe esta igreja para que Deus seja aqui glorificado. Nós devemos amar as pessoas para que Deus seja aqui glorificado. Devemos perdoar as pessoas para que Deus seja aqui glorificado. Devemos fazer bem às pessoas para que Deus seja aqui glorificado. É para a glória de Deus. Amém. Agora vamos para o pé.
nós te agradecemos, Senhor, pelo serviço, pelo culto, ó Pai, que foi agora finalizado. Senhor, nós te pedimos que Tu abençoes, ó Pai, cada um de nós que estivemos aqui presentes, Pai, que a mensagem sirva, Senhor, para que a gente possa também proclamá-la, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida, Senhor, e na vida das pessoas que a gente conhece, Senhor, que andam ao nosso redor, ó Pai. Dá-nos, Senhor, o desejo de estar aqui, ó Pai, de domingo após domingo, Senhor, ouvir a Tua mensagem, que é trazida pelo nosso pastor, Senhor, e os ministérios que também estão aqui, Senhor, em vigor, ó Pai, como a escola bíblica de manhã, Pai, a escola agora neste momento lá embaixo, também, Senhor, em inglês, ó Pai, abençoe a cada coisa que a gente faz está aqui, Pai, para Te bendizer, para Te louvar, ó Pai, e que tudo que a gente faça aqui seja agradável aos Teus olhos, ó Pai. Continua com as pessoas que estão doentes, que não puderam estar aqui conosco, Senhor, vai ao encontro, Senhor, dá força, dá coragem, Pai, e todos aqueles que os rodeiam, Senhor, também, ó Pai, nós pedimos que Tu dês força, que Tu dês vigor, ó Pai, para que eles possam tomar conta dos seus entes queridos, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, despede-nos, ó Pai, com agora, Senhor, e com o Teu amor, ó Pai, que a graça do Teu Santo Filho e a comunhão do Teu Santo Espírito seja connosco não só hoje, mas para sempre, Pai. E é no nome do Teu Santo Filho que eu Te agradeço. Amém. Amém.